Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Seja. A nossa casa oferece um estudo, às segundas-feiras e às quintas-feiras, um trabalho social no sábado, e o funcionamento da Seja se dá a partir da educação infantil, com mais de 400 crianças aqui no nosso núcleo infantil. Então, sejam todos bem-vindos. Aqueles que querem trabalhar na casa, conhecer a casa, estão todos convidados a vir. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é o poder da prece. Muito se fala sobre a prece e a gente colhe muitos testemunhos, como aqui, já tivemos a apresentação desses testemunhos da eficácia da prece, do poder transformador que a prece realiza. E o mundo materialista, nós estamos muito dependentes do que fala a ciência. Se a ciência falar que sim ou que não, a gente fala assim, não, vamos seguir a ciência. Como o próprio Kardec falava, se o espiritismo em algum ponto estiver errado ou dissonante de acordo com a ciência, que a gente abandone esse ponto e siga com a ciência. Porém, o que está acontecendo é que a ciência vem comprovar exatamente os postulados da doutrina espírita: a imortalidade da alma, a reencarnação, a existência de Deus, e também, principalmente, a comunicação dos espíritos conosco. Então, a mediunidade já é uma coisa comprovada pela ciência. E existe um mito de que se as preces, as orações realmente funcionassem. A ciência começou a investigar a oração para falar que ela realmente não funcionava, que a oração não era uma coisa que a gente devia dar importância, que ela não alterava nada na nossa vida. Mas, pelo contrário, as investigações da ciência, para surpresa dos cientistas materialistas, provam que a realidade da espiritualidade e da oração, e mesmo a discussão da oração intercessória, quando a gente faz a oração por uma terceira pessoa, a ciência vem estudando esses fenômenos. Então, a ciência que estuda os fenômenos ligados ao cérebro constatou que a oração impacta, sim, positivamente o cérebro e a saúde de quem pratica a oração. Então, eles concluíram que a oração ativa certas áreas do cérebro, principalmente aquelas ligadas à atenção, empatia, regulação emocional, e reduz o estresse, e isso favorece o tratamento das doenças, aumenta os neurotransmissores, ou seja, dá um up, ou potencializa potencializa as funções cerebrais, causa bem-estar, gera dopamina, serotonina, e estudos sugerem benefícios na resiliência, no sistema imunológico e na pressão arterial. Então, o poder da oração está patente nos estudos médicos, estudos clínicos, que eles chamam de estudos randomizados, onde você pega um grupo que faz a oração e um grupo que não faz a oração e estuda os efeitos nesse grupo de pessoas com isso, com aquilo, não dependente do tipo da religião ou qual religião a pessoa professa, mas simplesmente
fazer a oração todos os dias, em determinados pontos. E com isso, a ciência diz que quem ora vai viver mais do que aqueles que não oram. Em média, 25% a mais as pessoas vão viver, aqueles que têm a religiosidade, vão viver a mais do que as pessoas que não acreditam em nada e que não acham valor, na religiosidade ou na espiritualidade. Isso é uma pena, para quem não sabe aproveitar, porque o exercício religioso, ou seja, o encontro nosso com a divindade, esse trabalho que a gente realiza na hora da prece, ele faz com que a gente faça essa conexão com as outras pessoas. E uma das causas principais da longevidade é a gente ter muitos amigos. E a prece nos faz fraternos, a prece nos faz pessoas mais tranquilas, e as pessoas então, quando nos encontram, elas se sentem bem pela vibração que a gente está externando em torno de nós. E com isso então, isso favorece esse encontro com as outras pessoas, e esse encontro promove então a difusão de ideias, de discussão e de coisas que vão favorecer a nossa saúde. Então, pela ótica da ciência, existem mudanças cerebrais, principalmente numa área que a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa parte, da frente do cérebro, que normalmente não é muito trabalhada no nosso cérebro atual. Ela é uma incógnita, mas eles perceberam que na oração esse lobo o córtex pré-frontal era muito ativado pela oração. Então quer dizer que nós estamos trabalhando com a oração uma área cerebral pouco explorada. Então isso quer dizer que nós, trabalhando com essas áreas, estamos ganhando saúde, ganhando longevidade. Então está aí o segredo, porque essa área é que favorece as tomadas de decisão e a nossa saúde emocional. Então, quando a gente ora, isso dá a nossa tranquilidade para a gente tomar a decisão certa, tomar a melhor resolução que faça bem a nós e ao nosso próximo. Com isso, reduzindo o nosso estresse, que é o grande mal da sociedade atual, o estresse que provoca os conflitos, o estresse que provoca a nossa desistência ou o nosso cansaço prolongado, que a gente não consegue se levantar, Estou estressado, e aí estou estressado para o trabalho, para a família, para os filhos e tudo, qualquer esforço que eu vá fazer, isso não me favorece. Aí a gente acaba caindo em outro problema, que é a depressão. Então a prece nos dá essa resistência, promovendo essa sensação de segurança. E a saúde física é favorecida por melhorar, a prece melhora o sistema imunológico, a pressão arterial e o controle da longevidade, porque a maioria dos problemas da longevidade estão ligados ao coração. Então, se você tem menos estresse, controla seu batimento cardíaco, você já tem um grande remédio ou antídoto para os problemas de saúde atual. A maior causa de mortalidade, depois do câncer, são os problemas, do coração. Então, a oração se compara com uma meditação, ou um nome que está na moda é o mindfulness. Então, são as meditações que a gente nos tira de um estado
ligado aqui mais à materialidade, para um estado espiritual que nos favorece desligarmos desses problemas aqui terrestres, e aí a gente começa a alcançar novos níveis de consciência. Então a oração é comparada aos grandes prazeres, que poderiam ser obtidos através de drogas poderosas, mas a oração consegue nos conectar a esses níveis de sensação e de bem-estar de forma mais saudável. Os problemas que a ciência está encontrando é exatamente sobre a oração intercessória, ou seja, a gente orar pelas pessoas. Mas alguns estudos científicos sugerem que sim, que funciona, outros estudos sugerem que não. Mas, como se diz, pelo sim, pelo não, orem por mim. Bom, ou seja, a gente está conectado uns com os outros através de um fluido divino que chama fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal faz com que cada um de nós se transforme em foco irradiador de energias salutares, e que isso beneficia a nós mesmos e também aqueles que se encontram em nosso campo de ação. Por que isso, Eu tomo o exemplo de um farol que está à beira, de uma fronteira com o mar, e que está iluminando o caminho marítimo para as embarcações. Então aquele que ora, ele está exatamente iluminando, tem a luz própria, que é o do farol, e iluminando os caminhos das outras pessoas. Então essa pessoa se torna exatamente esse irradiador de luz. E essa luz, nós queremos falar que são vibrações sutis que a oração nos proporciona. Que tipo de sensação que a gente poderia ter na hora que oramos? Principalmente a paz, a paz de espírito, a paz de consciência, a tranquilidade. Então a oração nos dá uma tranquilidade para quê? Para que a gente tome as boas decisões. E aí todos os espíritos recomendam que a gente faça da oração um hábito diário. Para quê? Para que a gente possa entender, e a gente possa captar as vibrações sutis dos espíritos que estejam ao nosso lado. Na semana passada a gente falou que a gente quase não está percebendo mais o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas nas árvores, porque nós estamos perdendo essa nossa sensibilidade. Às vezes a gente ouve um grilo, um sapo, aqueles fenômenos na natureza muito sutis, a teia de aranha que a gente encosta. Então são fenômenos da natureza que são muito sutis, e da natureza espiritual é mais ou menos a mesma coisa, porque para nos tornarmos pessoas sensíveis, nós temos que trabalhar em nós essa sensibilidade. Mas como trabalhar essa sensibilidade? Fazendo silêncio dentro de nós. Jesus falou: quando orardes, não faça igual os fariseus, que se levantam e gritam nas praças, nas ruas grandes, para que as outras pessoas o vejam orando, mas sim, entre para o seu quarto, feche a porta e ore em segredo, porque em segredo Deus vos atenderá. E o que é esse simbolismo do quarto? Seria uma postura íntima. Não é um local físico, ou uma ocasião especial, mas aquele lugar ou aquele momento em que mais nos coloca numa posição interior, disponível para a gente acessar esse mundo espiritual que a gente tanto fala nele, e às vezes a gente pouco percebe. Algumas pessoas falam assim: bom, eu consigo escutar
Hoje, outras pessoas falam, eu consigo ter um arrepio quando os espíritos chegam perto de mim. Outros falam que eu consigo ver alguns vultos. Então, são sensibilidades que todos nós temos por sermos médiuns. E a mediunidade, então, implica nessa sensibilidade que nós devemos ter. Então, será que é importante a forma que a gente ora, né? A prece, à luz do entendimento espírita, não se restringe à mera repetição de palavras, mas representam uma fórmula, né? Mais que uma forma sacramental ou ritualística, né? Porque a prece, na verdade, deve ser uma união da criatura humana com o seu Criador. Então, não importa a forma. Porém, muitas pessoas preferem fazer uma oração que já conhecem, né? Orações são lindas, muito bem escritas, muito boas, mas essa forma, às vezes, para certas pessoas, ficam difíceis de entender. Então, a prece tem que ser simples, tem que ser fácil, de fácil entendimento. Porque isso, se eu falo alguma palavra difícil na prece, às vezes para mim também, que eu estou falando essa palavra e ela é difícil, isso se torna também difícil para as outras pessoas. E a prece, na verdade, deve ser simples, tranquila, ao alcance de qualquer um. E claro, não obedece uma forma fixa, mas sim, o importante é o que ela ocasiona dentro de nós, que é essa transformação espiritual. E os Espíritos falam que nós precisamos exercitar a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? A fé, né, é você acreditar sem questionar. Mas a fé raciocinada é você acreditar fazendo as perguntas. E quanto mais você pergunta, mais fé você tem, porque você tem as respostas. Não foi à toa que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos através de perguntas e respostas. Hoje eu escutei um vídeo no Instagram, onde a autora fala que Jesus, no Novo Testamento, fez 309 perguntas. Respondeu apenas 4 perguntas. E fez outras 109 perguntas sem respostas. Então, ou seja, Jesus, ele era um questionador. Então ele perguntava: o que queres que eu faça? Você quer mesmo ser curado? Ele sempre fazia perguntas para quê? Para que a gente saísse da nossa maneira superficial de pensar e a gente pensasse de uma forma mais profunda. Então Jesus questionava ou afirmava certas coisas e que a gente começa a questionar, e a gente começa a pensar, refletir e a gente vai aprofundando nestas questões. Então a fé tem que ser raciocinada, perguntando e respondendo. Por isso que a doutrina é uma doutrina religiosa, filosófica, que tem as respostas às perguntas, e também uma ciência de observação, onde a gente trabalha a mediunidade como prova da imortalidade da alma. E será que nós temos então uma fórmula especial? Nós retiramos um trecho do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 14, na questão 176, no item 9. Então, o que os Espíritos falam, o que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos?
quando a fórmula, ou a fé, ou as certas palavras que a gente coloca na oração e elas podem dar um efeito especial, né? A palavra, quando a gente fala sobre Jesus na oração, tem um peso, né? Tem uma justificativa muito grande sobre o palavreado. E quando a gente coloca outros elementos na prece, ela também passa a significar de forma diferente para nós. Quando a gente coloca um momento poético na nossa oração, também ela se diferencia. Então, não existe uma fórmula ou palavras que possam estabelecer uma melhor prece ou uma prece menos qualificada. Por quê? Porque não são as palavras colocadas que são o valor da prece, mas sim, nós falamos aqui que quando alguém ora, ele se irradia. Então a força da oração, ou o poder da oração, está exatamente no pensamento e na vontade, e não na fórmula. Mas muitas pessoas usam de fórmulas ou de preces especiais para conseguirem certos objetivos. E dizem os Espíritos que a eficácia da prece nunca será na fórmula, mas na fé que as pessoas têm, né, de exercer, ou de rezar, ou de orar, ou de fazer a prece daquela maneira. Os Espíritos falam que somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras. Eu lembro que em reuniões mediúnicas, né, em reuniões que você precisa usar a oração como instrumento de educação ou de esclarecimento, né, a gente falava com os Espíritos, em nome de Deus, em nome de Jesus, né, acalma, né, vamos conversar. Então isso tem um efeito sobre as criaturas, né? Mas muitas vezes os Espíritos falam assim conosco: bom, Jesus eu sei quem é, mas e você? Eu não conheço. Então não são as palavras que a gente falar, a gente pode evocar o nome de Jesus, o nome de Deus, mas nós não vamos afastar os Espíritos por causa disso. O que importa, né, de os Espíritos estarem ao nosso lado, são exatamente as nossas vivências. Pelas vivências nós atraímos entidades boas ou ruins. Se nós queremos afastar as entidades ruins, façamos o bem, que eles não gostam de pessoas que fazem o bem, eles gostam de pessoas que fazem o mal, que estão mais afinizadas com eles, né? Então, que a gente possa utilizar a prece, mas a prece deve fazer uma reforma dentro de cada um de nós. Então, as pessoas às vezes pouco esclarecidas ou incapazes de compreender as coisas, né, espirituais, pode acontecer que elas usem de determinadas fórmulas, mas isso não quer dizer dar efetivamente ao valor da prece ou o poder da prece, porque o que conta é exatamente a fé, né, o pensamento, a vontade e a atitude de cada um que está orando. Então, a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus, com os Espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera ela for. Então, as preces, as orações têm o seu valor ou o seu poder de acordo com a nossa vontade, o nosso pensamento e a nossa sinceridade na hora que a gente está orando. Jesus aos seus apóstolos falou que se a gente estivesse em dívida com alguma pessoa, que primeiro a gente acertasse essa dívida com essa pessoa para depois a gente orar.
que a gente praticasse o perdão das ofensas antes da gente fazer a nossa oração. O que ele queria dizer? Que se você tiver algum compromisso, né, e aquilo estiver te prendendo e te tirando da sua tranquilidade, da sua paz, resolva isso, porque senão você não vai alcançar os limites ou os parâmetros de uma boa oração, porque você não conseguiu se desvencilhar dos problemas mais corriqueiros da nossa vida, que são, os nossos afetos, os nossos semelhantes, o nosso relacionamento, que sempre tem um atrito, sempre tem um problema. E como nós somos pessoas que precisamos melhorar, assim como nós e os outros também precisam, e isso faz com que a gente então tenha melhores condições de que a nossa prece fique pelo menos mais sincera. Então, a prece tem o poder então de criar esse campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste se afastou. Então, normalmente a gente pede nas nossas orações que a gente, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, mas que não nos deixe cair em tentação, ou seja, que a gente não volte ao erro, que a gente continue para o caminho certo. E isso vai favorecer que, por esse meio, pode também, a prece desviar de si os males que você atrairia para você mesmo, pelas suas próprias faltas. Então, na medida em que a gente pede para a gente não cair nessa tentação, não cair no desânimo, não cair nas armadilhas do mal, nós estamos nos favorecendo para que a gente continue no caminho reto, e esse caminho reto nos favoreça a companhia dos bons espíritos. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, no primeiro capítulo, fala sobre a prece. Então, o livro começa toda a história em função de uma oração especial, de uma criança. E essa oração, no mundo espiritual, eles chamam de uma oração refratada. Então, quem quiser saber o que é uma oração refratada, leia o livro Entre a Terra e o Céu. É uma oração que os Espíritos descrevem como uma oração especial, e tão especial que ela rompe, os caminhos celestes e vão encontrar os Espíritos superiores. E essa oração, ela tem um efeito tão forte, tão fantástico, que os espíritos rapidamente se movem para ir atender aquela pessoa que estava orando, que é uma criança, que estava em desespero pela mãe que estava doente. Então, a sinceridade, a simplicidade da criança orando, ela fez um facho de luz que alcançou os níveis celestes lá do nosso lar e foram além. Tanto é que os espíritos superiores vêm e começam a dar as instruções de como iria se solucionar aquele caso. Então é muito interessante. O primeiro capítulo chama Em Torno da Prece, onde fala dessa prece especial. E André Luiz fala que os espíritos superiores são considerados como transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Tem algumas pessoas aqui que
entendem sobre transformadores. Então, os transformadores são aparelhos elétricos, né, que transformam, né, uma coisa em outra, ou um nível de tensão de 110 para 220, ou então transforma 220 para 110, que a gente vê aqueles transformadores. A gente vê os transformadores no poste e eles abaixam a tensão de 13.000 para 1.000, né, para 1.000, para 200, para 400, dependendo da nossa necessidade. Então são transformadores. Então André Luiz compara os amigos espirituais a transformadores de bênção, ou seja, eles pegam o manancial de Deus, né, de alta tensão, e transformam, né, em bênçãos mais distribuídas, para distribuir para as pessoas. Os grandes espíritos, né, eles têm essa capacidade. À medida que a gente vai evoluindo, a gente começa a mexer com energias muito poderosas, mas a gente não pode pegar essa energia e jogar de qualquer maneira. A gente tem que transformá-las, adaptá-las a cada situação, a cada pessoa que vai ser doada. E é por isso que André chama esses benfeitores de transformadores da bênção, onde eles vão adaptar a energia benéfica de Deus em nosso favor. Ok? Então ele fala da luz suprema à treva total e vice-versa. Nós temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, que a gente chama de fluido cósmico universal. E André Luiz, né, numa linguagem poética, fala de fluxo e refluxo do sopro do Criador, que através de seres incontáveis vão escalonando em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que vão modificar a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Imagina, então esse manancial divino, né, aos poucos ele vem até chegar a nós, desde o lado do instinto, da inteligência, da razão, dessa humanidade e também dessa angelitude presente no universo inteiro. Então, cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. Então, as criaturas são os veículos para, né, que Deus utiliza para nos favorecer. E quando a gente faz a nossa oração, a gente vai sempre fazer uma ação, e essa ação vai provocar uma reação correspondente. Ou seja, pedir e obtereis. Então provoque, faça a ação e receba a reação. Por quê? Porque existem, né, milhões de criaturas que vão trabalhar isso em nosso favor. Podem acreditar, são pessoas, são espíritos, são indivíduos, né, são humanidades que favorecem esse nosso entendimento e essa nossa força. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 2 das preces espíritas, Kardec fala que o Pai Nosso representa o mais perfeito modelo de concisão e de obra-prima em termos de sublimidade na simplicidade, como exemplo de oração. Porque os apóstolos pedem a Jesus: ensina-nos, mestre, a orar. Então ia sair uma prece fantástica, simples, mas, né, sublime. E nós vamos ter um estudo, né, sobre o Pai Nosso especial. E nós vamos ver o Pai Nosso, né, católico, aramaico, hebraico. Nós vamos ver como é que, né, essa oração se diferenciou nas várias linguagens, e que beleza que cada uma
dessas linguagens, de línguas diferentes, trazem uma questão, né, muito bonita sobre o Pai Nosso. Mas com certeza o Pai Nosso reúne de forma simples, singela, os deveres do homem para com Deus. Então, seja feita a vossa vontade, e para consigo mesmo e com o próximo, né? Ou seja, eu devo fazer ao outro o que eu quero que, né, os outros me façam. Então eu tenho que perdoar, né, para que eu seja perdoado. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que demonstra a adoração a Deus, a submissão, já que a gente vai estar sujeito às leis divinas, um pedido, né, de dai-nos hoje, né, o pão, o lar, as coisas que nós precisamos, né, e, claro, o princípio da caridade, de perdoar, de trabalhar uns com os outros. Então, e finalmente fala da gente pedir para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos desse. Então, qual será a melhor maneira da gente orar? Nós vimos que à medida que o ser humano evolui, melhora, se adianta, ele reconhece melhor a bondade divina, as bênçãos, a misericórdia divina, e com essa compreensão mais ampliada, ele passa a fazer orações não de caráter petitório. Então ele não conhece, ele começa a ver que pedir, né, são coisas assim mais de quando a gente fazia as orações, né, mais, né, de forma mais infantil, porque a criança sempre quer alguma coisa, né? E como nós, como pessoas mais adiantadas, mais evoluídas, mais equilibradas, vamos deixando de lado os pedidos e vamos nos falando mais dos louvores, dos agradecimentos que a gente dirige ao nosso Criador, né? Então, nós vimos que qual que é a melhor maneira de orar? Primeiro, orar em segredo. A prece é uma conversa com Deus. Então, que a gente seja, né, verdadeiro com Deus. Tiremos a nossa máscara e a gente fala assim: Deus me ajude, né? Jesus me ajude, bons espíritos me ajude, porque eu tenho dificuldades. É um diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção, fervor e, claro, percebendo a nossa condição, né, de espíritos ainda imperfeitos, mas a caminho da perfeição. O segundo é a simplicidade. Não é pela multiplicidade das palavras, mas sim pela sinceridade delas. Então o poder da prece está no pensamento, não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento. O importante é a gente orar. A influência do lugar e do tempo só são boas se favorecerem esse nosso recolhimento. E a prece em comum, ou seja, a prece em grupo, vai favorecer e vai tornar as preces mais poderosas. Por isso que nós temos os nossos grupos de oração, para que todos nós, né, vamos orando e favorecendo o nosso entendimento e a nossa força, o nosso poder de oração, como a gente faz aqui, né? Então, e a simplicidade, fazer a prece
com sinceridade, com simplicidade e não amontoando uma série de palavras. Para que a prece toque, né, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é impedida não pode despertar qualquer ideia. Então Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Ou seja, se a gente acha que é com a fórmula, né, ou a forma que nós vamos convencer a Deus, Deus nos conhece perfeitamente. Não é pela forma, mas sim pelo fundo, né, o que está por detrás daquela oração. Tá bom? Então, simplicidade, sinceridade, né, e o auto-recolhimento. Deus assiste a todos nós e seria injusto a gente pedir as coisas para Deus e achar que Deus nos concederia a tudo, mesmo que Jesus nos fala, tudo que você pedir na oração lhe será concedido. A gente pensou então que a gente, né, pedir, obtereis, a gente ia pedir e a gente ia obter, mas os Espíritos falam que é uma outra coisa. É assim que a gente deve orar: ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, nós não vamos receber as coisas que vão nos perturbar ou atrapalhar a nossa evolução. Se nós precisamos de paciência, o que Deus vai fazer? Vai testar nossa paciência, para que a gente se desenvolva na paciência. Se nós temos dificuldades de relacionamento, nós vamos viver numa família de difíceis relacionamentos, onde nós vamos ter que batalhar muito, engolir muito sapo, né? Renunciar a muitas coisas, calar, orar, para que o ambiente se torne propício, bom, sincero, né? Então, a maioria das vezes o homem quer ser socorrido por um milagre e que ele não deve fazer nada, que só a gente esperar um milagre e isso vai acontecer. E isso é falso. Na prece, o que nós precisamos é de fortaleza moral. E normalmente a gente tem pedido nas nossas orações coisas materiais. E esse é o nosso erro. Deus é imaterial, né? Então, se ele é imaterial, ele atua no material através de nós, nos espíritos, o princípio inteligente do universo. Nós queremos só trazer um comparativo sobre a prece e o exercício da mediunidade, porque os espíritos sofredores, eles reclamam, ou seja, eles carecem de nossas preces, e quando a gente faz prece por aqueles espíritos que estão sofrendo, eles se beneficiam dessas preces, e com isso, ao invés da gente ter ao nosso lado os espíritos endividados e sofrendo, pelo menos eles vão ter o consolo da nossa palavra, o consolo da nossa oração, e assim eles podem ser atendidos pelos espíritos superiores que vão retirá-los da nossa companhia para serem atendidos. Então, a prece tem uma ação sobre eles que vai animar esses espíritos, vão fazer com que eles sintam um bem-estar e eles possam se regenerar, e ao invés de pensar na vingança, no mal, eles passam a pensar no bem e na sua própria salvação. A gente vê em muitos livros, né, que os bons espíritos percorrem as regiões umbralinas
ou as regiões de sofrimento no mundo espiritual, lançando redes magnéticas para que os espíritos que quiserem se regenerar, quiserem melhorar, se agarram nessa oportunidade, e essa oportunidade, se levadas a sério, com sinceridade, esses espíritos vão ser recolhidos desses locais para serem tratados. Então é a nossa oração que pode ajudar, né, pode fortalecer esses espíritos para que eles possam ser ajustados, né, na sua condição. Então é nesse sentido que a prece não é apenas para aliviar aqueles espíritos, mas também para diminuir, né, os sofrimentos deles. Então a nossa prece, quando a gente aqui estamos envolvidos com a parte dos desencarnados aqui presentes na nossa reunião, que oremos por eles, porque eles conosco convivem e conosco também, né? Sentem falta, sentem necessidade de oração, e todos nós somos tratados aqui, né, de uma maneira comum. Então, para encerrarmos, eu queria trazer uma oração para nós, tá bom? Então a oração de José Silvério Horta, do livro Antologia dos Imortais, e essa prece é muito repetida nos meios, nas reuniões espíritas, e diz assim: louvado seja o Senhor na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, e de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que não vimos, que fugimos de luz, e essa luz que nos eleva, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, a tua bênção, que nos consola e levanta, e que a tua doutrina santa vibre pura e vibre em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, e liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo augusto do nosso coração. Que a gente possa usar o poder da oração em favor de todos nós. Muita paz, muito obrigado, boa noite a todos.